O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje nós iremos estudar simetria. Nós iremos estudar formas geométricas, principalmente os sólidos. Então, vem comigo. Todos nós sabemos a importância que se tem em resolver exercícios e ter esse suporte, ter essa explicação que vai ajudar vocês a solidificar as informações e memorizar, além de praticar. Como vocês podem observar, nós temos aqui uma imagem com diversos sólidos geométricos. Então, vamos ler a questão. Observe a imagem e assinale apenas as afirmativas corretas. Então a gente vai assinar todas as que são verdadeiras. A primeira afirmativa diz o seguinte: todos são corpos redondos. Oh, calma lá, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho, por exemplo, esse aqui é um corpo redondo, esse é um corpo redondo, esse é um corpo redondo. Nós temos diversos corpos redondos aqui na tela, mas, por exemplo, aqui eu não tenho um corpo redondo. Esse não é. Esse daqui não é um corpo redondo. Então, essa afirmativa é falsa, porque está falando todos. Todos são poliedros. Então, se não tiver um que não seja poliedro, já vai ser falso. Observe aqui, ó. É arredondado. Se é arredondado, jamais poderia ser um poliedro. Então, essa afirmativa aqui também não é verdadeira. É possível observar cones nesta imagem. A gente tem que procurar cones. Olha um cone aqui, ó. Tem um, tem outro aqui, ó. Tem vários cones, ó. Então, se a gente prestar bastante atenção, nós encontraremos diversos cones aí. Ou seja, essa alternativa, ela sim é verdadeira. Então a gente pode selecionar ela. Todos são tridimensionais. A gente observa que não tem nenhuma figura aí que seja plana. Todas estão no âmbito de tridimensional. Tem altura, largura e comprimento. Então a resposta também está verdadeira. Ou seja, a resposta final, selecionar as duas últimas alternativas. Vamos para a questão seguinte. Selecione as informações corretas com relação à imagem abaixo. Então nós temos aqui um deserto, muito provavelmente aqui são as pirâmides do Egito. A gente já consegue perceber que a base dessa pirâmide é um quadrado, são várias pirâmides, né? E as faces laterais são triangulares. Vamos observar aqui o que a gente pode observar e responder e marcar como verdadeiro. Trata-se de um prisma de base quadrada. Ora, aqui é uma pirâmide. Se é pirâmide, não é prisma. As pirâmides têm faces laterais triangulares e os prismas, face lateral retangular. É uma pirâmide de base quadrada, já havia dito que sim. Suas faces laterais são quadradas e possui uma base triangular. Trocou tudo aí. Na verdade, as faces laterais são triangulares e a base que é quadrada. Ele trocou as informações, então também não é verdadeira. É conhecida como pirâmide de base triangular. Também não, porque não é um triângulo na base. Possui uma face quadrada e 4 faces triangulares. Aí sim, a base é uma face, é quadrada e possui 4 triângulos laterais. Então aqui é a verdade. Então eu vou marcar a segunda alternativa e vou marcar também a última alternativa. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Olha as imagens, a qualidade dessas imagens, dessas questões. Fiquei apaixonado. Para que um sólido geométrico seja considerado um poliedro, é necessário que ela possua algumas propriedades. Com relação às propriedades dos poliedros, selecione as afirmativas corretas. Então vamos lá. Tem várias propriedades aqui, vamos ver quais delas são as verdadeiras.
Só para deixar claro, todas essas formas que estão aqui em cima são poliedros. Nós temos o cubo, a pirâmide de base hexagonal, nós temos a pirâmide de base quadrada, enfim. Nós temos aqui essa forma geométrica formada por vários triângulos. Aqui eu não vou saber dizer o nome porque eu não sei quantas faces tem que contar. Mas vamos lá. Os poliedros são tridimensionais? Sim. Os poliedros são planos? Não. Ó o dedinho aqui, ó o dedinho aqui, ó, pra baixo. Não. Os poliedros, as faces dos poliedros são planas, mas o poliedro em si ele não é plano, porque ele ocupa espaço, ele tem altura, largura e comprimento. Se observar as faces, aqui é um quadro, são várias faces quadradas, então cada uma das faces são planas. Mas o poliedro não só são as faces, ela é todo o conteúdo interno também. Então, não são planas. Se ela é tridimensional, ela já não vai ser plana. Uma coisa já anula a outra. Possuem faces planas, eu acabei de dizer que sim. Então as faces são planas, o que leva não pode ser uma face que tenha uma curva, como se fosse uma montanha, uma colina. Não pode ser dessa forma. Deve ser fechado, sim. O poliedro deve ser fechado. Por exemplo, ele não pode ter uma abertura como essa caixa aqui, ó. Essa caixa aberta, ela não é um poliedro. Ela fechada, ela já vai lembrar um poliedro aqui, ó. Então, deve ser fechado, sim. Deve ser não arredondado, sim. Possui faces, arestas e vértices, sim. Possui sempre 8 arestas, ó. Não. Pode possuir infinitas arestas. Depende da quantidade de faces desse poliedro. Então, não vai ser que sempre vai ter 8 arestas. O cubo e o paralelepípedo são 8 arestas, mas não necessariamente todos têm que ser com 8 arestas. Esta imagem mostra vários prédios sob um ponto de vista pouco usual, o que deu uma beleza única para a foto. Os prédios normalmente são construídos lembrando uma forma geométrica espacial. Marque o nome desta forma geométrica. Então assim, observe que foi utilizado na palavra aí, geralmente. Porque, por exemplo, esse prédio aqui mesmo, ele tem esse design aqui que já modifica já o esquema. Mas geralmente os prédios eles são construídos ou eles lembram muito uma forma geométrica. Que forma geométrica é essa? Quando eu fui olhar as respostas que vocês deram, muitas pessoas marcaram retângulo. Só que olha só a diferença, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é um retângulo. Observe que eu consigo medir a altura e a largura. Olha o que é um paralelepípedo ou um bloco retangular. Tem altura, tem largura e tem comprimento. Tem 3 medidas diferentes. Então aqui eu tenho um paralelepípedo, ou prisma de base retangular, ou bloco retangular. Observe como essa forma tem vários nomes. Agora aqui eu tenho um retângulo apenas. O retângulo é cada uma dessas faces que são retangulares. Apenas esse lado aqui, ó, essa face. Não é nem lado que eu posso falar, tem que falar face. Essa face aqui que está pintada, ela é um retângulo. Essa face, mas o sólido como um todo não é um retângulo. Então quem marcou retângulo errou. Aqui vai ser, no caso, um prisma de base retangular. Então é um prisma. Para ser um prisma, as faces laterais têm que ser retangulares e tem que ter 2 bases. Então aqui eu tenho as bases como retângulo, não é isso? Se tivesse paralelepípedo, eu aposto que a maioria das pessoas acertariam. Aqui poderia ter também bloco retangular como resposta correta. Observe a imagem. Sem levar em consideração os pequenos detalhes, é possível afirmar que este ambiente natural apresenta. Aí vamos pensar aqui comigo. Simetria com eixo de simetria horizontal. Bora traçar aqui um eixo de simetria.
pegar aqui e botar uma cor que vai ficar bem chamativa. Deixa eu botar bem grossinho. Repara, ó, eixo de simetria horizontal seria isso aqui. A parte de baixo é simétrica a parte de cima? Não, teve muita gente que marcou essa alternativa. Mas uma linha horizontal é aquela linha que quando a gente olha o mar, divide o mar com o céu. Aquela linha que a gente chama de horizonte. Então o nome horizontal, você lembra logo do mar. Então aqui, ó, não tem eixo de simetria horizontal. Com eixo de simetria vertical, se eu traçar um eixo de simetria vertical, espera-se que o que está de um lado seja exatamente o que está do outro lado. Mas eu deixei um detalhe lá em cima. Se a gente for levar ao pé da letra, essa imagem ela não é simétrica. Ela tem pequenas variações. Mas, de uma maneira mais generalista, é como a gente olhar o corpo humano. O corpo humano ele sempre vai ter pequenas imperfeições. Se a gente for levar o pé da letra, não tem simetria. Mas como na questão está dizendo assim, ó, ignore pequenas imperfeições. Se está pedindo para ignorar, então tem sim uma simetria. Então seria uma simetria com eixo de simetria vertical. Porque a linha quando ela está assim, ela é vertical. A linha quando ela está assim, ela está horizontal. E a linha quando ela está assim, ela está inclinada. Então podemos dizer que ela tem eixo de simetria vertical. A simetria não possui eixo de simetria. Se a gente fosse levar ao pé da letra, se a gente fosse observar os pequenos detalhes, que por exemplo, ó, esse galho aqui, essa região aqui, ó, tem uma diferença. Na verdade toda ela tem uma diferença, né? Mas de uma maneira geral existe simetria assim nessa imagem, se a gente for olhar sem muito critério. E simetria com eixo de simetria inclinado. Opa. Deixa eu trocar aqui para uma reta. Simetria com eixo de simetria inclinado. Aí aqui não tem o menor cabimento dizer que tem essa simetria, apesar de algumas poucas pessoas terem respondido essa alternativa. A maioria das pessoas acertaram nessa questão. A maioria acertou, teve uma pequena quantidade, mas em segundo lugar ficou essa alternativa aqui. E em terceiro lugar ficou essa de baixo aqui, ó. Essa de baixo tem sentido. Essa de cima, a primeira e a última são as que tem menos sentido. Para quem marcou, né? Observe a imagem abaixo e marque a afirmativa correta, que completa a frase. Na imagem A, então olha que imagem bacana essa daí, né? Simetria com relação à forma e assimetria com relação às cores. Então olha só, a forma vai ser a taça, né? O formato retangular, beleza. E as cores, aí vamos observar se vai ter simetria com relação às cores. O eixo de simetria que a gente observa aqui é um eixo de simetria vertical. Então esse é o eixo de simetria. Ela não há eixo de simetria horizontal. Esse eixo não há. Então é um eixo de simetria vertical. Beleza. Então existe simetria com relação à forma. Se isso aqui fosse tudo preto e branco, ou se fosse tudo de um lado azul, eu acho que é azul, né? E do outro lado vermelho, ou eu acho que é vermelho, né? Sou daltônico, pode ser que eu tenha dito a cor errada. Tudo bem. Aí veja só. Aqui a gente percebe muito bem que com relação à forma tem simetria. Agora com relação à cor, ele é assimétrico. Então essa primeira questão já está correta. Assimetria. Então assimetria diz que não tem simetria. E simetria é quando tem simetria. O A ele é uma negação. Então não há simetria com relação à forma e assimetria com relação às cores. Então está dizendo que não tem simetria de nenhum jeito, aqui está errada. Simetria com relação à forma, beleza. Simetria com relação às cores, não. Observe que é tudo o contrário. Simetria com relação à forma, assimetria com relação à forma, não. E simetria com relação às cores, também não.
Essa daqui é o que está tudo ao contrário. Então aqui, mais uma questão resolvida. A maioria acertou. E a última questão aí pra gente fazer. Então olha só. Juliana foi contratada para fazer 86 pirâmides, utilizando bolinhas de isopor e palitos de churrasco, como na imagem abaixo. Para concluir o projeto, ela precisará de quantas bolinhas de isopor e palitos de churrasco no total? Então percebam que aqui eu tenho, ó, na base 4 palitos e eu vou precisar de mais 4 palitos para unir os vértices de baixo com os vértices de cima. Então observe que na pirâmide de base quadrada eu tenho 8 arestas. Então são 8 palitos. Então eu vou precisar para cada pirâmide eu vou precisar de 8 palitos, porque são as arestas. Então 8 palitos. E eu vou precisar também de quantos vértices? 1, 2, 3, 4 na base e um que vai unir tudo. Então 5 bolinhas de isopor. Então nós temos aqui para cada pirâmide 8 palitos e 5 bolinhas de isopor. Ou seja, cada palito desse é uma aresta e cada bolinha de isopor desse é um vértice. Então eu posso dizer que a pirâmide de base quadrada possui 8 arestas e 5 vértices. Então vamos calcular agora. Como ela vai precisar fazer 86, então a gente vai fazer a continha que vai dar tudo certo. Então vou fazer 86 vezes 8 para saber quantos palitos eu vou precisar. E vou fazer 86 vezes 5 para saber quantas bolinhas de isopor eu vou utilizar. Então vamos calcular aí rapidinho, uma conta bem tranquila de fazer. Sabemos que 8 vezes 6 dá 48. Então 8 e sobe 4. 8 vezes 8 dá 64. 64 com 4 que subiu, 68. Olha que beleza. Então eu vou precisar de 688 palitos de churrasco. Agora vamos ver quantas bolinhas de isopor a gente vai precisar. Então 5 vezes 6, 30 e sobe 3. 5 vezes 8, 40. 40 com 3 que subiu, 43. Então eu vou precisar aqui de 430 bolinhas de isopor. Então vamos agora formular nossa resposta. Então minha resposta vai ficar assim, ó. A pergunta é: para concluir o projeto, ela precisará de quantas bolinhas de isopor e palitos de churrasco? Então, ela precisará... A gente aproveita a própria pergunta para poder elaborar a resposta. Ela precisará de 688 palitos de churrasco e mais 430 bolinhas de isopor. Ponto final, não esqueçam do ponto final. E aí, estamos com nossa atividade pronta. É só enviar e ser feliz. Então vocês irão enviar. Então quando pede para enviar, pode acontecer de pedir para você preencher. Isso aqui é para poder ver se você não é um robô que está preenchendo sozinho. Então, onde tiver barco, aqui tem barco, aqui tem barco, aqui tem barco. Eu acho que aqui tem barco. Se não for, a gente faz outro. Bora verificar. Olha lá, verificou. Beleza. Minha resposta foi registrada. Eu coloquei uma opção para que ele mande o resumo das suas respostas para o e-mail. Aí dá uma conferida lá e me diz, porque se não chegou das outras atividades eu tento mudar a configuração, porque a ideia é que vocês recebam esse e-mail para que vocês possam corrigir depois
vendo esse vídeo aqui corrigindo com a atividade. Então, um beijo pra vocês, tchau e até mais, hein? Ativa o sininho, ativa o sininho! O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde.